Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo para a gente estar começando mais um mês abençoado na nossa vida, mais um dia abençoado na nossa vida, com a mais perfeita ordem divina, porque é para isso que a gente veio para este mundo maravilhoso, para tudo correr na mais perfeita ordem divina. E mesmo que na sua vida não esteja na mais perfeita ordem divina, mude a chave. Mude a chave, que a partir do momento que você decidir e começar a falar o contrário do que você fala hoje, mesmo que não esteja manifestada essa perfeita ordem divina, as coisas começarão a ser colocadas na mais perfeita ordem divina, como se fosse realmente um quebra-cabeça, porque a nossa vida, ela é pequenas peças que às vezes ficam aí espalhadas por falta do nosso acompanhamento mental. Lembra do mês passado que foi o quê? Contemplar a justiça do reino de Deus? E aí a gente entra, eu fiz um compilado aqui, fiz um resumo, né? Ontem foi maravilhoso o vídeo, nosso preceito, nosso estudo aí foi maravilhoso, porque a gente veio falando de tudo que a gente falou durante o mês. E o que ficou do mês passado? O mês retrasado ficou o quê? O júbilo da vida, o quanto a gente é importante na vida de Deus. E o mês passado, contemplar a justiça do reino de Deus, que é o quê? Se harmonizar com o quê? Com a lógica da ciência e a lógica mental. Então, o que ficou de aprendizado para nós o mês passado, que terminou ontem? Que nós precisamos nos alinhar com o nosso pensamento ou com a ciência, porque a ciência veio para provar tudo o que está hoje na nossa vida. A ciência, ela já prova que os nossos pensamentos é que cria a nossa realidade. Então, se você não acredita, vá atrás de estudos para você poder impressionar a sua mente subconsciente e aí você começar a mudar os seus pensamentos. E não é hoje que vai mudar a gente, não é amanhã que vai mudar a gente, é você continuar. Lembra que eu falo? Eu vou continuar até eu ver um pontinho de luz no final do túnel. Então, eu até recebi uma pergunta de uma potência infinita maravilhosa, que falou assim: ai, mas eu faço tudo isso, eu já perdoei, eu já contemplo. Gente, é impossível, porque é uma lei. Se você ressignificou, perdoou, não guarda mágoa no seu coração e não mudou nada, você está contando uma mentira para você. Você acha que já está fazendo de tudo. E a partir do momento que você fala, eu já fiz de tudo, eu já faço tudo isso aí e não estou vendo o resultado, onde está o seu foco? No resultado. E o nosso foco aqui, eu já falei para vocês, o nosso foco aqui não é o resultado, é o processo, que através do processo é onde nós chegamos no resultado. O resultado, gente, é consequência do seu processo, da sua caminhada. Não adianta você falar, eu já faço isso, eu já faço aquilo outro, eu já faço oração, eu já perdoei, eu já ressignifiquei e nada aconteceu na sua vida. Você está contando uma mentira para você. É simples assim. Não existe complicação. É uma lei. É como eu falo para vocês. Não é de hoje para amanhã. Não é de amanhã para depois de amanhã. Não é depois de amanhã para depois do amanhã. Não. É uma constância e aí você vai admirando o seu processo. Começa a enxergar como que você tá hoje. Maravilhosa. Gente, eu acordo todo dia de manhã
agradecendo a vida. E hoje foi tão engraçado, eu tava conversando aqui com a minha mãe e saí aqui fora na varanda para falar com a minha sobrinha. E aí eu vi um passarinho. Você começa a enxergar as coisas de forma diferente e você fica feliz com aquilo. Aí o passarinho tava cantando lá em cima no telhado da vizinha aqui, aí ele gritando, né, piando lá, não sei como que chama, mas e batendo as asinhas do tipo, conversando com outro, sabe, impondo alguma coisa ali. Eu olhei aquilo e falei, gente, mas que coisa mais linda. Aí você fala assim, ai Cris, você nunca viu um passarinho cantar? Claro que eu já vi. Claro que você já viu, mas quando você está olhando com aqueles olhos de Deus, com os olhos de contemplação, com os olhos de amor, tudo é maravilhoso. E aí eu saí para buscar as crianças na escola. Aí eu vi uma árvore assim, balançando por conta do vento que está tendo aqui. Falei, gente, mas olha que coisa linda essa árvore, o vento assim, numa harmonia, numa sincronicidade de beleza. É isso. Gente, como nada aconteceu na sua vida se você não está enxergando nem a folhinha que está caindo na sua frente? Então, você está mentindo para você. Quando você fala, eu faço tudo isso, mas não está adiantando, você está focando aonde? Não está adiantando. Está focando no resultado. E o resultado é consequência do que você está sentindo hoje. Lembra daquela afirmação que eu falo? Tudo que eu sou, que eu tenho e faço hoje é consequência da plena alegria, fé, convicção que eu sinto, que eu vivo cada dia, a cada momento da minha vida. E aí você vai falando isso e você vai ressignificando e você vai começando a sentir a alegria, o êxtase, a gratidão e a plenitude da vida. Já falei demais, né, gente? Eu me empolgo, por isso que eu falo para vocês, eu me empolgo e aí eu já extrapolo o tempo do vídeo. Mas hoje, nosso primeiro dia de novembro, vamos ver qual é o nosso título aqui, porque vocês sabem que eu faço surpresa, porque até eu sempre leio no dia aqui para vocês. Vamos lá. Novembro, mentalização de amor, perdão e paz. Olha como que eu comecei o vídeo falando da pergunta que a potência infinita tinha feito para mim. Eu já fiz tudo isso. Se você não acha ainda que está revivendo e ainda não saiu do lugar, é porque ainda falta amor, perdão e paz. É simples assim. Tá bom? Então esse mês nós vamos aí mentalização de amor, perdão e paz. Mais um mês abençoado na nossa vida, mais um mês de estudo maravilhoso na mais perfeita ordem divina. Gente, como eu amo estar aqui com vocês. Eu amo estar aqui com vocês. Bom, vamos lá para nossas mensagens de otimismo, que acho que eu nem tô lendo, né, gente? É tanta coisa para falar aqui. A vida é a maior que todas as artes. Quisera até ir além e dizer que o homem que mais se aproxima da perfeição é o maior artista, Gandhi. Gente, que coisa linda, né? Olha só, a vida é maior que todas as artes. Quisera até ir além e dizer que o homem que mais se aproxima da perfeição é o maior artista. Não é à toa que eu sou apaixonada por Gandhi desde que eu li um pedacinho, né, do que o Napoleão Hill falou dele, né? A arte que ele tinha de persuadir as pessoas. Apenas com as palavras, Gandhi conseguiu juntar milhões de pessoas para libertar
Ai, Índia, que coisa maravilhosa, né, gente? São coisas assim que a gente precisa pensar. E realmente nós somos o maior artista do nosso mundo aqui. Do nosso mundo. A gente não precisa ser o artista na vida do outro. Nós precisamos ser o artista da nossa vida. Tá bom, potências infinitas? Vamos lá para o nosso primeiro dia de novembro maravilhoso. Mentalização de amor, perdão e paz. O espírito não adoece. O homem é espírito. O espírito não adoece. Entretanto, a doença se manifesta e parece real, porque existe no pensamento, nos sentimentos, mas em sentimento ou pensamento distorcido. Corrigindo essas distorções do sentimento ou do pensamento, a doença desaparecerá. No universo, só existe um único Deus e uma única criação de Deus. Tudo que existe foi criado por um único Deus. Portanto, não existe algo repugnante chamado doença. Não existe algo repugnante chamado escassez. Não existe algo repugnante chamado pecado. Não existe. Aí você pode falar assim: nossa, Cris, mas a gente vê tanta coisa. Por quê? Porque você está olhando com os olhos carnais. Mas em espírito, nós somos perfeitos. O espírito, ele não adoece. Quando chega no seu corpo, olha só como que nós somos perfeitos. Perfeitos. Para uma doença chegar no nosso corpo, ele precisa passar por vários estágios. Quando você troca o seu pensamento, a sua energia e a sua frequência, o que acontece? Você vai começar a curar onde aquela doença já existe. Ela já existe. Quando ela se manifesta no seu corpo, é porque ela já não conseguiu mais, vamos dizer assim, transmutar, porque você não parou de pensar nisso. E aí ela vem pro corpo. Então essa é a diferença, gente. Por isso que ele fala aqui, ó: o homem é espírito, o espírito não adoece. Entretanto, a doença se manifesta e parece real, porque existe no pensamento, nos sentimentos. Mas em sentimento ou pensamento distorcido. Pensamento distorcido de que você é matéria. De que existe a doença, o pecado e a morte. Tudo a gente manifesta a partir do pensamento. A partir daquele medinho que você tem de estar revivendo aquilo que alguém perto de você viveu. E aí eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu não lembro se eu já contei aqui não, mas olha que interessante. Tem uma amiga que eu conheci lá no curso. Ela mandou um vídeo para mim falando aí de uma gripe, né? E uma mãe apavorada porque a filha faleceu e tal. Agora, gente, por que a doença se espalha? Por que tudo se espalha muito rápido? Porque o pensamento, as mentes, elas se comunicam. Então, se eu tenho algum problema, se eu já sou uma mãe preocupada, aquela mensagem que aquela pessoa mandou para mim para poder me ajudar, ela vai estar me atrapalhando. Por quê? Eu já tenho um problema de preocupação com doença com a minha filha. Então, olha só como isso é importante a gente saber. Muitas coisas hoje em dia já não entram na minha vida porque eu fechei a porta, eu lacrei a minha vida para qualquer coisa que possa entrar de fora que não está condizente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu creio. Então eu já acredito que a doença não faz parte da minha vida. Não faz parte da minha vida. Então pode vir qualquer coisa que não vai entrar.
porque eu sou espírito. E se entrar, eu já tenho como cuidar. Entende? Eu já tenho em quem confiar. Mas se é uma pessoa que não tem essa preparação, aquilo ali, uma hora ou outra vai entrar. Entende o que eu quero dizer? É uma coisa, gente, é uma linha tão fina, é mais fina que um fio de cabelo. Como se fosse o fio da seda, acho que é até mais fino que um fio de cabelo, né? É como se fosse um fiozinho de seda que separa uma crença do que você vai viver aí na sua vida. É você ver por trás daquilo que você está falando. Então, quando eu falo para vocês, saiam do porquê e começa a pensar o que você estava pensando naquele momento que você viveu aquilo. Por que isso se manifestou na minha vida? O que eu estava pensando quando isso se manifestou na minha vida? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não o porquê. Porque você acaba entrando aí na justificativa. E não há justificativa. Porque não é castigo de Deus, como nós estudamos o mês passado. Até ontem. Como nós estudamos até ontem. Tá bom, potências infinitas? Como eu falo sempre para vocês, vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem aquela coletânea de Neville, porque Neville quebra muitas crenças religiosas, muitas crenças relacionadas aí ao sofrimento, à troca, à compra, né? Aquele negócio de comprar um pedacinho no céu, de você fazer algo em troca para que Deus te dê alguma coisa, sendo que Deus não pede nada em troca. Então Neville, ele trabalha muito bem as passagens bíblicas para tirar você da escravidão da religiosidade. Tá bom, potências infinitas? inspiraçõesparaser.com.br é o site. Entre lá e conheça essa coletânea maravilhosa de Neville Goddard, tá bom? Vamos lá ler mais uma vez. Esse mês promete, né? O espírito não adoece. O homem é espírito, o espírito não adoece. Entretanto, a doença se manifesta e parece real, porque existe no pensamento, nos sentimentos, mas em sentimentos ou pensamentos distorcidos que estão em desarmonia. Corrigindo essas distorções do sentimento ou do pensamento, a doença desaparecerá. No universo só existe um único Deus e uma única criação de Deus. Tudo que existe foi criado por um único Deus. Portanto, não existe algo repugnante chamado doença. Aí aqui veio uma coisa, né? Como que a gente corrige essas distorções? Só existe Deus e o que vem de Deus. Lembra lá no comecinho que eu falava, quando você estiver olhando uma desarmonia na sua vida, uma doença, uma escassez, só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe o que Deus criou. Nada mais. Aí você está indo para a sua imagem verdadeira. Ou meus olhos são os olhos de Deus e veem somente o amor, a harmonia, a paz, a felicidade, a prosperidade em todas as coisas, fatos e pessoas. Gente, você começar a trabalhar essas duas afirmações, mais aquela primeira, né? Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho hoje é consequência da plena alegria, fé, convicção e gratidão que sinto a cada momento da minha vida. Faça, gente, faça por aí. Por 30 dias, pode mudar. Faça de acordo com o que você sinta aí no coração. Não tem problema nenhum, mas faça, pratique. Tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na mais perfeita ordem divina e com mais um começo de mês maravilhoso, abençoado na nossa vida. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Acredite que você veio para ter uma vida e uma vida de abundância. Até amanhã com o nosso dia 2 de novembro. Eu espero você aqui. Até lá!